Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. O governo federal avança em proposta para a reforma da Previdência. Texto final incluirá regime de capitalização. Ceará completa uma semana de violência. 21 detentos foram transferidos para presídios federais e o número pode aumentar. O ano começa com aumento na tarifa de ônibus em várias capitais do país. O reajuste, que pesa mais para os trabalhadores sem carteira assinada, pode aumentar o endividamento das famílias. A exposição em São Paulo traz obras inéditas do artista e ativista chinês Ai Weiwei. Quem tem carro começa a encarar a primeira conta de janeiro, IPVA. Hoje vence o prazo para carros com placas de final 1 em São Paulo. O que é mais conveniente, o pagamento do imposto à vista, com desconto ou o parcelamento? No quadro de economia, veja o que se encaixa melhor no seu perfil. A ONU concede status de refugiada à garota saudita que se escondeu na Tailândia com medo de represálias após renunciar à fé islâmica. No esporte, os gols de mais uma rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e o vai-vem nos clubes Flamengo e Corinthians confirmaram boas contratações para a temporada 2019. Começamos essa edição com uma dica de saúde. A Sociedade Brasileira de Reumatologia lançou um aplicativo gratuito que promete ajudar na batalha diária para controlar o reumatismo. Pelo celular, o paciente acessa vídeos com exercícios, anota consultas, lembra de tomar remédios e ainda tira dúvidas mais frequentes. Marta tem 49 anos e sofre de fortes dores na região lombar há pelo menos 20 anos. Há 6, foi diagnosticada com espondilite anquilosante, uma doença inflamatória autoimune. De manhã sempre é um pouco mais difícil, né? Eu acordo um pouco mais enrijecida de coluna, mas aos poucos aprendi a fazer vários movimentos que me permitem liberar um pouco mais a coluna, aquecer e ter uma manhã tranquila. As doenças reumáticas são mais de 100. Artrose, lombalgia e fibromialgia, que causam dores e limitam os movimentos, são as mais conhecidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 a cada 10 pessoas adultas no mundo sofrem de alguma doença reumática. No Brasil, o Ministério da Saúde calcula 12 milhões de pessoas que têm dores ocasionadas pelo problema. Para ajudar no tratamento da doença, este reumatologista da Unifesp criou um aplicativo gratuito que ajuda pessoas com algum tipo de doença reumática, como lembrar de tomar medicamentos, informações sobre a doença e vídeos explicativos para a prática de exercícios físicos. O principal do aplicativo é esse programa de exercícios, tanto de fortalecimento quanto de alongamento, que são baseados em estudos que a gente já realizou com pacientes com espondiloartrite, mostrando o benefício que se tem no ganho de capacidade funcional, de qualidade de vida, redução de dor. O reumatismo é uma doença crônica. Existem tratamentos que vão desde terapias a anti-inflamatórios para aliviar as dores e outros sintomas. Marta já tomou medicamentos, mas hoje a única coisa que a faz se sentir bem é a atividade física. Hoje eu faço bastante atividade física, completamente direcionada por mim mesma, eu tenho esse privilégio, estudo bastante, leio bastante, me informo bastante, me alimento bem e vou levando assim. As tarifas de ônibus foram reajustadas em várias capitais do país. Em Aracaju, por exemplo, foi de 14%, bem acima da inflação acumulada no período. Num cenário de alto desemprego e grande informalidade, o aumento contribui para endividar ainda mais as famílias. São 4 condições para ir e voltar ao trabalho. Maria de Arista não tem carteira assinada. O transporte mais caro na cidade de São Paulo pesa no orçamento, já que nem todo patrão paga o transporte. Cobro R$150, lavo, passo, faço faxina, entendeu? E ainda por cima, nem direito à condução eu tenho. Na capital paulista, a tarifa do ônibus subiu de R$ 4,00 para R$ 4,30. A partir do dia 13, as passagens do metrô e da CPTM também passarão de R$ 4,00 para R$ 4,30. Um aumento de 7,5%, bem acima da inflação, que neste ano deve ficar em 4%. Em outras capitais, trabalhadores também começaram 2019 desembolsando mais para usar o transporte público. Em Aracaju, agora a tarifa custa R$ 4,00, um aumento de 14%. Em Cuiabá, subiu para R$ 4,10, um aumento de 6,7%. Florianópolis tem a segunda passagem mais cara do país,
R$ 4,40, atrás apenas de Belo Horizonte, onde a tarifa foi para R$ 4,50, um reajuste de 11%. A passagem mais cara reduz o poder de compra do trabalhador. Para quem está na informalidade e paga o valor total da tarifa, o impacto será ainda maior. Com o dinheiro mais curto, o endividamento das famílias deve aumentar. Se essa situação continuar, ou seja, não houver uma melhoria do poder de compra do trabalhador, a tendência é o empobrecimento relativo geral, né? Vai aumentar o emprego? Sim, mas emprego precarizado, com salários bem menores. Em São Paulo, o Museu da Imigração está com uma agenda especial de férias, com diversas brincadeiras e espaços para as crianças. A programação de férias aqui no Museu da Imigração vai até o dia 31 de janeiro. São várias atividades. Aqui, por exemplo, foi montado um espaço lúdico para as crianças. Eu falo agora com a Isabela Maia, ela que é educadora aqui no Museu da Imigração. Isabela, muito boa tarde para você. O que as crianças, os pais vão encontrar aqui? Boa tarde. Bom, as crianças podem encontrar aqui no Espaço Mundo de Brincar jogos, atividades, tem piscina de bolinha, tem pula-pula, tem quebra-cabeça e é um espaço que elas podem aproveitar junto dos pais também, né? Tem uma programação que acontece simultaneamente. Tem também algumas atividades, né? Todas as quartas-feiras, a partir de hoje, tem uma atividade chamada Colecionando Coleções, que é sempre às 15 horas, dura mais ou menos 1 hora. E a proposta é conversar um pouco sobre coleções, explorar o jardim do museu e conhecer esse espaço também para que ele serve, né? Além de brincar, pode aprender. Por exemplo, tem uma instalação aqui com desenhos de crianças refugiadas da Síria. Né? Sim, é a mostra Sonhos Refugiados, né? Então ela tem desenhos de crianças refugiadas sírias que representam, né, através dessas obras, os seus sonhos para o futuro, né? Tem que pagar alguma coisa ou é só chegar? É só chegar. Para essa obra é só chegar, para o Espaço Mundo de Brincar também é só chegar, sempre de quartas a domingos, durante o mês de janeiro, das 11 às 17 horas. Tá certo, Isabela, obrigado pelas suas informações. O Museu da Imigração fica aqui na rua Visconde de Parnaíba, número 1316, na Moca. Como foi dito, funciona de quarta a domingo, das 11 da manhã até as 5 horas da tarde. Um temporal ontem, no final da tarde, deixou São Paulo com ruas e avenidas debaixo d'água. O Corpo de Bombeiros registrou 38 pontos de alagamentos. No centro e na zona leste, a chuvarada complicou a vida de muita gente. Na Avenida Anhanha-Melo, que liga a zona sul da capital ao ABC Paulista, carros, ônibus e caminhões ficaram ilhados. A água chegou na porta dos carros. Esse senhor não conseguiu sair e precisou esperar. Os motoristas fizeram de tudo para fugir da enchente. A chuva durou menos de 1 hora, mas a força da enxurrada foi tanta que esse entregador precisou lutar para não perder a moto. No centro da cidade, os passageiros desse coletivo foram resgatados pelos bombeiros com a ajuda de uma escada, enquanto do outro lado um carro ficou prensado entre o muro e o ônibus. Olha só um aviso, em São Paulo pode ter novamente chuva forte e ventania hoje no final da tarde. O calorão deve chegar a 34 graus e com alta umidade do ar, a chance de temporal é de 80%, complicando a volta para casa. Há uma semana, o Ceará enfrenta a maior onda de violência na história do estado. Desde 2016, essa é a 4ª vez que facções criminosas ordenam atentados, como retaliação a mudanças anunciadas na rotina dos presídios. O governador reeleito Camilo Santana, do PT, anunciou hoje cedo que 21 presos já foram transferidos para presídios federais e que, se for preciso, esse número ainda pode aumentar. Mesmo com a presença da Força Nacional nas ruas, a população anda com medo e os ataques continuam. Nesta madrugada, os criminosos botaram fogo num depósito de reciclagem na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. O galpão ficou destruído. Nas ruas da capital, o lixo se acumula porque a coleta agora só acontece com escolta policial, depois que 4 caminhões foram incendiados nos últimos dias. Mesmo com a presença de 400 agentes da Força Nacional, em muitos lugares o comércio segue de portas fechadas. Desde quarta-feira passada, mais de 160 ataques foram registrados em 41 cidades e a polícia já prendeu 185 suspeitos. Vence hoje o pagamento do IPVA com desconto para veículos com placa final 1 em São Paulo. Quem optar por pagar em 3 vezes também deve fazer o pagamento nesta quarta-feira. Já quem perder o prazo ainda pode pagar a cota única em fevereiro, mas aí sem o desconto. Para rodar pelas ruas, todo proprietário de carro e moto é obrigado a pagar, além do licenciamento do veículo, o IPVA e o seguro DPVAT.
E esses 2 vencem agora, no começo do ano. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, aqui em São Paulo, é de 4% sobre o valor venal de veículos a gasolina ou bicombustível. 3% para veículos a gás, álcool ou eletricidade e 2% para motos. Esse valor venal é definido pelo governo, que todo ano divulga uma planilha atualizada. A de 2019 já está disponível no site da Secretaria da Fazenda. Para conferir quanto você deve pagar, basta entrar no site tendo em mãos a placa do veículo e o número do Renavan. Entre os motoristas, difícil encontrar alguém que não reclame dos valores. O IPVA é muito caro, para poucos benefícios que a gente tem de retorno, né? Nossos impostos são muito altos. Eu acho absurdo, porque as ruas todas esburacadas, mal conservadas. Eles estão repletos de razão. Segundo um estudo realizado pelo DENIT, somente 13% das estradas do país são pavimentadas. O que pouca gente sabe é que o valor arrecadado com o IPVA não é usado exclusivamente para a conservação de ruas, estradas e sinalizações. É dividido entre o estado e o município em que o veículo foi licenciado. Cabe ao governo e ao prefeito decidirem onde utilizar o dinheiro. Tem que pagar, não tem como. É verdade, não há escapatória. A multa diária para quem atrasar o imposto é de 0,33% além de juros. Mas o motorista ou motociclista pode ao menos escolher como pagar. A primeira opção é à vista, com desconto de 3%. Não tenha dúvida que pagar à vista é um ótimo negócio, porque nenhuma aplicação financeira do Brasil suplanta o desconto de 3%. A outra opção é parcelar, sempre de olho no próprio orçamento. A observação para quem vai parcelar é olhar para dentro do orçamento dos próximos 2 meses. Cabe nos meus 2 meses futuros do meu orçamento? Se a resposta for não, é sinal que eu terei que buscar dinheiro fora. E aí, quando eu busco dinheiro fora, eu estou pagando juros muito mais altos. Provavelmente, essa pessoa não tem condições de ter um veículo. E é importante lembrar também que os cerca de 3% pagos no IPVA são apenas uma parte do custo total do carro. Em média, o custo de um veículo é de 2% ao mês sobre o valor de mercado. Pensando nessa despesa por ano, é preciso desembolsar com IPVA, manutenção, seguro e combustível, em média, 24% sobre o valor do veículo. O que significa dizer que um carro de R$30 mil, por exemplo, o proprietário terá um custo médio de R$600 por mês ou R$7.200 por ano. Portanto, na hora de comprar um veículo, coloque todos estes gastos na ponta do lápis e reflita se ele cabe mesmo na sua vida. Quarta-feira que vem, nosso assunto é como economizar em época de termômetros lá nas alturas. O governo federal afina o discurso sobre a reforma da Previdência e a proposta deverá incluir o regime de capitalização. Onyx Lorenzoni chegou à reunião levando uma caixa de bombons para Paulo Guedes. A intenção era sinalizar que não há desentendimentos entre os dois. Na saída do encontro, os ministros afirmaram que o regime de capitalização constará do texto da reforma que vai trazer regras mais duras para a aposentadoria. No regime de capitalização, em vez de contribuir para o INSS, o trabalhador terá uma conta de poupança para garantir a aposentadoria no futuro. No sistema atual, chamado de repartição, ao contribuir para a Previdência, o trabalhador na ativa financia os benefícios de quem já está aposentado. De acordo com Paulo Guedes, o sistema atual, com déficit, que este ano deve ultrapassar 300 bilhões de reais, está condenado. Então, nós estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. Salvar é um movimento duplo. Primeiro, você tem que salvar essa previdência que está aí, mas, ao mesmo tempo, para as futuras gerações, você quer criar um novo regime trabalhista e previdenciário. Segundo os ministros, o novo texto da reforma da Previdência será levado ao presidente Jair Bolsonaro na semana que vem e deverá chegar ao Congresso em fevereiro. Eles não deram mais detalhes sobre a proposta, sobre a idade mínima que será adotada, nem o que vai ser feito com o projeto enviado por Michel Temer, que já foi aprovado pela Comissão Especial do Congresso, mas garantiram que a reforma será profunda. O nosso objetivo é que pelos próximos 20 anos o Brasil não tenha mais que falar de reforma da Previdência. Além disso, será uma proposta humana, como o presidente deseja que a gente faça, respeitando as pessoas e dando uma boa condição para que ela tenha trânsito no Congresso Nacional.
Fala de esporte agora. Os principais times de futebol do Brasil estão em fase de preparação para o início da temporada. E ontem, mais 2 clubes anunciaram bons reforços, hein? Vamos ver. E o Flamengo, que já está nos Estados Unidos para disputar a Florida Cup, já havia anunciado Rodrigo Caio, zagueiro revelado pelo São Paulo logo após o Réveillon. Mas ontem, o torcedor rubro-negro vibrou. O meia Arrascaeta, que foi eleito melhor da posição no Brasileirão 2018 pelo Cruzeiro, foi anunciado pela diretoria. E ainda nesta terça-feira, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que pertence à Internacional de Milão e estava emprestado ao Santos, também será da nação. Já estou com o manto, faço parte da nação. Tamo junto. O time que tem a segunda maior torcida do país, o Corinthians, também se mexeu depois de uma temporada desastrosa no Campeonato Nacional. O atacante argentino Mauro Bocelli, de 33 anos, que estava no León do México, assinou com o timão por 2 temporadas. E ontem, outro reforço, o meia equatoriano Júnior Sornosa, que estava no Fluminense. Foi um dos destaques do Independiente Del Valle no vice-campeonato da Libertadores de 2016. Mais uma dica cultural. Aqui em São Paulo, na Oca do Parque Ibirapuera, está em cartaz a exposição Raiz, do artista e ativista chinês Ai Weiwei. Essa é a primeira exposição dele aqui no país. Essa é a maior exposição já realizada pelo artista chinês, composta por 70 obras, famosas e outras inéditas, espalhadas pelos 4 andares da Oca, no Parque do Ibirapuera. Um dos destaques é a instalação Straight, que reutiliza estruturas de aço recuperadas de escombros de escolas em Sichuan, que desmoronaram após um terremoto que atingiu a cidade chinesa em 2008. My work is always have a political aspect, because I always believe you have to tell the people what you like and what you hate. So I think if artists are honest artists, not every artist is doing that. So you should respect your own life and respect the condition you are living in. A exposição fica em cartaz até o dia 20 de janeiro e o ingresso, que pode ser comprado na entrada da Oca, custa R$ 20. Estudantes e idosos pagam metade do ingresso. A seguir, ONU concede status de refugiada à garota saudita de 18 anos que fugiu da família e se escondeu na Tailândia, com medo de represálias após renunciar à fé islâmica. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump apela ao apoio da população para a construção de muro na fronteira com o México. A gente volta já. O presidente dos Estados Unidos usa pronunciamento na TV para pressionar a oposição a liberar recursos para o muro na fronteira mexicana. My fellow Americans, Donald Trump não declarou estado de emergência, o que permitiria driblar o Congresso e conseguir os 5 bilhões para a construção do muro. Ele preferiu anunciar uma crise humanitária e de segurança na fronteira. Com uma linguagem direta numa tentativa de conquistar o apoio do público, o presidente republicano disse que imigrantes ilegais e drogas circulam pela fronteira sul do país e representam uma séria ameaça à segurança interna. Trump ainda responsabilizou os democratas pelo chamado shutdown, a paralisação parcial do governo federal, que já completa 19 dias com mais de 800 mil funcionários públicos sem receber salários e paralisa várias agências federais. A líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, reagiu minutos depois do discurso de Trump, acusando o presidente de manter refém o povo norte-americano. Numa réplica, também transmitida ao vivo na TV, Pelosi afirmou que o presidente deu informações erradas sobre a situação na fronteira. Disse que os democratas querem privilegiar os fatos e que os imigrantes não são uma ameaça à segurança, mas sim um desafio humanitário. Ao lado de Pelosi, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, declarou que o presidente Donald Trump deve imediatamente pôr fim à paralisação, pois não há desculpa para prejudicar milhões de norte-americanos. A ONU vai conceder status de refugiada para a garota que fugiu da família no Kuwait e foi detida na Tailândia. O caso de Raaf Al-Qunun, de 18 anos, ganhou dimensão internacional depois da decisão das Nações Unidas. Ela fugiu para a Tailândia quando estava em férias com a família no Kuwait. Se voltasse para a Arábia Saudita, não escaparia de um casamento arranjado. Pelas leis de tutela masculina vigentes no país, majoritariamente muçulmano, as mulheres só podem viajar com autorização de um homem da família.
Ao chegar à Tailândia, ela se trancou no quarto de um hotel do aeroporto, depois que autoridades locais chamaram a família dela. O pai e o irmão foram à Tailândia, mas a garota se recusou a vê-los, já que a renúncia ao Islã pode ser punida com a morte na Arábia Saudita, um dos países mais repressivos com relação à liberdade das mulheres. Após longas negociações, na noite de segunda-feira, Rafi Al-Qunun ganhou proteção da ONU. A Agência das Nações Unidas para Refugiados concedeu o status de refugiada à jovem saudita e ainda enviou o caso para o governo da Austrália, país que estuda o pedido de asilo para a garota. Uma história de superação, dedicação e, por que não, muito orgulho. Ele ficou entre os 15 primeiros na São Silvestre deste ano e foi o 4º melhor brasileiro na prova. A gente vai dar uma olhada à preparação dele, que também foi feita no horário do expediente, um coletor de lixo aqui em São Paulo. Vamos ver. Jonatas tem 28 anos e se apaixonou pela corrida em 2015. Apesar do pouco tempo no esporte, já participou de várias competições. Uma das principais conquistas em 2018 foi o aniversário de São Paulo, que eu fiquei em segundo, atrás de um atleta do Quênia. E teve uma corrida também em São Bernardo, que foi uma meia maratona, e foi um desafio. Mas é o desafio dos 15 quilômetros da tradicional corrida de São Silvestre que tem feito ele se superar a cada ano. E em 2017, eu corri no Povão e fiquei em 16º, o 4º melhor brasileiro. Em 2018, a gente saiu no pelotão de elite e eu fui o 4º melhor brasileiro, fiquei em 13º e com tempo de 47 e 19 segundos. Para conseguir esse bom desempenho, Jonatas corre cerca de 30 quilômetros todos os dias. E parte é feita assim, durante o trabalho como coletor de lixo. Eu acabo correndo bastante atrás do caminhão, então ajuda muito a soltar a musculatura, a resistência. Além das 6 horas de trabalho, Jonatas complementa sua meta diária de corrida em um parque próximo à sua casa, na zona leste de São Paulo. Para este preparador, há alguns fatores pessoais que justificam o sucesso do corredor Jonatas. Ele tem uma genética boa, propícia para a prova que exige da capacidade aeróbia. Com certeza, um coletor de lixo ele tem um nível de aptidão física acima da média populacional. Em 2019, Jonatas não pretende parar de correr e nem de acumular vitórias. Eu quero competir forte em 2019 e na São Silvestre eu quero disputar pelo pódio. Com fé em Deus eu vou conseguir. Vai conseguir sim. Se eu completar só de novo esse ano já tá bom. Hora dos gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve de tudo ontem. Vamos ver. Com gols no início do jogo, o Cruzeiro venceu Marília e garantiu classificação para a segunda fase da Copinha. Adriano e Maurício foram os responsáveis pelos gols da partida. O Vila Nova encerrou sua campanha na Copa São Paulo com vitória por 3-2 sobre o Paulista de Jundiaí. Com 3 gols do atacante Eric, o Tigrinho conseguiu pontuar, mas já está eliminado da competição. O Botafogo deixou para resolver sua vida na última rodada da fase de grupos. Com gols de Enio e Ramonzinho, a equipe alvinegra passou pela Francana por 2-1 e ficou em segundo lugar no grupo. Sem vencer nenhuma partida, o Horizonte encerrou sua participação na Copa São Paulo. O time cearense saiu atrás do marcador depois que Kesley abriu o placar para o Cuiabá. O empate do Galo veio com o Renildo. Em sua segunda participação na competição Sub-20, o Atlântico da Bahia de Lauro de Freitas fez história na competição. A equipe baiana venceu o Criciúma por 3-1 e está garantida na próxima fase. O Tubarão marcou com o Ícaro e Adilton 2 vezes, enquanto o Pablo descontou para o Criciúma. Já classificados para a segunda fase, Corinthians e Ituano fizeram um dos melhores jogos do torneio até o momento, com equilíbrio e belos gols. As equipes empataram em 2-2 no Novelli Júnior. Rony e Fabrício Oia fizeram os gols do Timãozinho e Martinelli fez os 2 do Ituano. Mas o destaque do jogo, infelizmente, ficou por conta da lesão de Fessini do Corinthians. Ele se chocou com o goleiro do Ituano e acabou quebrando a perna. A tíbia será operado ainda hoje. Se por aqui o calor impressiona, na Europa o frio é que dá show, literalmente, num teatro iglú que fica em Vermiglio, na província de Trento, no norte da Itália. Do lado de fora, o público faz fila. Dentro, o teatro tem 200 lugares. Cada um leva uma capa para o assento, porque eles são de gelo. O lugar é um enorme iglu. E
E o som começa. Mas espera um pouco, os instrumentos, sim, são de gelo. Esse espetáculo começa bem antes, na construção desses instrumentos. O artista e luthier norte-americano Tim Linhart explica que o principal desafio é lidar com a fragilidade do gelo e a tensão das cordas. Você está sempre no limite, diz ele, até que consegue o som perfeito. Para resistir, os instrumentos são maiores do que os convencionais e os músicos ficam gelados ao abraçá-los para conseguir as notas certas. Nicola Segata diz que a respiração chega a congelar perto do violão. O diretor artístico, Conrado Bugaro, diz que para tocar nessa banda, o artista tem que estar disposto a realizar algo extremo. Eles já se apresentaram 60 vezes nessa temporada e os shows vão continuar enquanto os instrumentos e a saúde aguentarem. Dá frio só de olhar. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã, tchau.